Olá a todos, peço desculpa por este atraso. Vamos dar início à nossa sessão Using Earth Observation Satellite-Based Data for Monitoring Forest Management, Fire Prevention and Carbon Mapping. The first part will be in English, but then we will follow as in Portuguese. But first, mas em primeiro lugar, gostaria de convidar Francisco Marques, do Colégio Valsacina, que vem falar um pouco sobre a sua experiência no contexto desta edição. Thank you very much. My name is Francisco Marques. I'm part of the team Magnosat. Muito obrigado. Meu nome é Francisco Marques e eu faço parte da equipa vencedora do Conselho de Portugal e represento Portugal no Conselho Europeu de Competição. Este evento é uma iniciativa do Espaço Português e Ciência Viva. E este concurso desafia-nos a fazermos uma transmissão real de satélite, criamos uma ideia e depois concebemos um sistema com análise de dados. O nosso satélite mede temperatura e a pressão atmosférica e tem um sistema de repulsão magnética que torna o nosso sistema de aterragem mais viável. Durante este concurso, aprendemos muito acerca de coisas novas, por exemplo, programação, eletrónica, campos magnéticos e modelação em 3D. Aprendemos também muito em termos de soft skills, em termos de trabalho de equipa, apresentações públicas, assim como também gestão de projetos e gestão de tempo. Gostaria de agradecer mais uma vez à Ciência Viva e ao Espaço Português por nos terem proporcionado esta oportunidade que tivemos em Ponte Sor, rodeados de pessoas que sabem muito acerca da comunidade científica portuguesa, deixaram-nos aprender com as suas opiniões, as suas perspectivas, o que foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Thank you very much, Francisco. Very best of luck for the Muito obrigada. Desejo-vos muita sorte no concurso internacional. Agora gostaria de convidar o Ricardo, o presidente da Agência Espacial Europeia. Portanto, convido-o para que ele abra esta sessão. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina, e obrada por se terem disponibilizado para moderar este debate. Parece-me que estamos em muito boas mãos. Quando começamos a discutir a agenda para esta semana, não havia qualquer dúvida da importância do papel do espaço, mas particularmente quando começamos a pensar no tópico em concreto, a observação da Terra, foi um dos temas que achamos que deveria ser abordado, nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade. Quando falamos em sustentabilidade, falamos em ciência, tecnologia e também futuro. Isto é a área da observação da Terra, usando satélites de observação da Terra para resolver problemas reais das nações, particularmente a gestão de território, mas também aspectos como prevenção de fogos. Temos especialistas que nos irão falar sobre isso. Também a sequestração do carbono, o mapping do carbono. Trata-se de desafios adicionais que temos quando se trata de implementar tais modelos
e todos os aspectos relacionados com a gestão da floresta. Relativamente à observação da terra, estamos a compilar informação desde há muitas décadas. Compilamos, estudamos dióxido de carbono, vegetação, temperatura e, claro, também dados relativos ao tempo, ao clima. Estes dados muito avolumados dão-nos uma compreensão profunda e esta informação alimenta os modelos que nos permite compreender os fatores impulsionadores de mudança e também prever o nosso futuro de acordo com diferentes cenários. Estamos a criar globalmente algumas iniciativas. Baseado nesta informação, teremos então essa vontade de mudança com vista a um planeta mais sustentável. Tenho aqui um pequeno vídeo para partilhar convosco, para enquadrar a nossa discussão, particularmente quando olhamos para os novos dados muito avolumados que irá alargar o alcance das megaconstelações. Temos aqui alguns fatores, por exemplo, a inteligência artificial, mas também a fusão de informação para melhor compreender as interações que ocorrem no nosso planeta e também ganhar novas perspectivas de, por exemplo, de crescimento económico sustentável, combinando todos os cenários para prever as mudanças que se avizinham. Convidar-vos-ia então para assistirem ao vídeo. Space provides the infrastructure for numerous services and activities, such as personal mobility, communication, weather forecasting, precision farming, banking transactions, scientific knowledge, and even the dream of expanding the reach of humanity. Satellites and scientific missions are generating massive amounts of data. Recent developments in artificial intelligence position it as a key technology to translate all this data into useful information. Now it is time to develop a set of tools that will allow us to use AI based on satellite data to better manage the territory, developing new capabilities for fire prevention, biomass monitoring and carbon sequestration. Emerging decentralized digital networks require new regulatory regimes. By coupling growing computing capabilities with new techniques of AI and high-resolution satellite images, we will better understand the dynamics of the impact humans have in our planet and make better decisions towards a sustainable development policy centered in people. E estes são os temas que irão alimentar a nossa discussão de hoje. Gostaria também de dar as boas-vindas ao Dr. Mohamed Kossi, da Agência Espacial Egípcia. Tive a oportunidade de visitar há um mês a Agência Espacial Egípcia. É muito impressionante o trabalho que estão ali a desenvolver. E a observação da Terra é um dos campos em que estamos a preparar a nossa cooperação. Tal como disse, estamos a preparar um acordo bilateral entre as duas agências e focar-se-á em 3 áreas principais, tal como disse, a observação da Terra, mas também educação espacial. Portanto, agradeço a todos por se juntarem a nós e por terem essa vontade de compreender melhor o futuro e combinar toda esta informação de que dispomos com estes instrumentos poderosos como os supercomputadores e a inteligência artificial, e parece-me que é a altura para então passar a palavra ao meu colega, ao Dr. Kossi, para a Agência Espacial Egípcia, e espero que e desejo-vos um diálogo muito frutífero neste tema. Muito obrigada aos nossos colegas neste painel. Muito obrigada. The presentation should be there. Okay. So you just need to
pointer. Next. Yeah. Okay, thank you. At first, let me... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à FCT pelo convite que nos foi dirigido para participar neste evento tão interessante, Ciência 2022. Gostaria de agradecer em particular ao meu amigo Dr. Condi e gostaria de dizer-lhe que apreciamos muito a sua visita à nossa Agência Espacial Egípcia. Em primeiro lugar, gostaria de gostaria de fazer uma breve introdução à Agência Espacial Egípcia e depois gostaria de avançar para os restantes tópicos desta apresentação: gestão de florestas e prevenção de fogos, mapeamento de carbono, a Agência Espacial Egípcia foi fundada há cerca de 2 anos e meio e é uma agência que se situa na Cidade Espacial Egípcia. Trata-se de um espaço com cerca de 14 quilómetros, 40 quilómetros a este do Cairo. É uma área com 220 acres que contém 23 edifícios, todos eles relacionados com a atividade espacial. Neste momento temos 9 edifícios em construção e o principal é a Agência Africana Espacial e a sede para também a sede para a Agência Espacial Egípcia e o Centro para a Assembleia de Satélite, como vêem na parte direita do ecrã. Trata-se de um centro de operações que estará ativo a partir do fim deste ano, que permitirá recolher e integrar satélites, até satélites com 800 kg. Gostaria de falar acerca dos principais projetos atuais para o desenvolvimento de satélites na nossa agência. O primeiro deles é o MISR-SAT-2, é um projeto conjunto da agência e da Agência Espacial Chinesa. Trata-se de um satélite remoto espacial e tem 2 metros de largura. Já concluímos o primeiro modelo e já concluímos a parte mecânica deste satélite e neste momento estamos a desenvolver um modelo de voo que será construído e lançado no Egito no primeiro trimestre de 2023, já no próximo ano. O segundo projeto diz respeito ao programa NextSat, significa o satélite experimental nacional, e por experimental entendemos qual é a capacidade do Egito para desenvolver por si mesmo o seu satélite e concluímos que o primeiro satélite pode ser desenvolvido com 45% de contributo nacional local egípcio. Estamos a falar de software computacional e depois a parte da construção e testagem e lançamento. Então aí será feito no próximo ano. Iremos contratar
para o lançamento, iremos então prosseguir para o segundo satélite, que tem uma percentagem de contributo local com 60% e com uma câmara produzida localmente e um motor também produzido localmente. E o nosso objetivo final é atingir 80% de utilização de capacidade local para um satélite lançado em 2025. Estamos a trabalhar num grupo ExaCubes e já lançamos 2 em 2019, no final deste ano, no final do ano 2019. Ambos estes satélites serão lançados no primeiro trimestre do próximo ano. Temos também temos 2 satélites deste tipo, ExaCube. Este está em desenvolvimento para medir o plasma na ionosfera e, medindo este parâmetro, é possível estimar as mudanças climáticas na atmosfera. O segundo satélite é o 12U, Satellite Cube, que irá permitir uma câmara de alta resolução desenvolvida pelos nossos engenheiros. Esta é uma câmara. Gostaria de dizer que no início de 2020, a Agência das Nações Unidas para a Agência Espacial lançou uma competição internacional entre as entidades internacionais espaciais. Coordenamos a Agência Espacial Queniana e a Agência Espacial do Uganda e submetemos a nossa proposta em outubro passado no Dubai, num evento da AEC. Foi anunciado que ganhamos essa competição. Entre vários candidatos, 61 agências espaciais. E portanto, isto temos a possibilidade de fazê-lo durante um ano sem custos, durante um ano, em fevereiro do próximo ano. Gostaria agora de debruçar-me sobre outros temas da minha apresentação, incluindo a gestão da floresta e a prevenção de fogos. Em primeiro lugar, não temos florestas, portanto, para selecionar, para falar sobre esta área, escolhemos uma cidade localizada na Austrália, uma área florestada, e para esta área obtivemos a nossa imagem de satélite através do sistema Prisma, que é um projeto italiano, com uma câmara muito boa. Após isto, os nossos engenheiros começaram a aplicar técnicas de inteligência artificial e, por fim, atingimos esta imagem que aqui vemos, em que podemos conseguir detectar áreas de fogo e podemos conseguir avaliar os danos causados, assim como identificar áreas desconhecidas. Através desta imagem, podemos gerir as ações sobre a floresta usando ambos os satélites e as informações proporcionadas por satélite e por inteligência artificial. Aqui temos a mesma imagem, mas em dezembro de 2019, uma fotografia posterior de um satélite Prisma em fevereiro de 2021, e aplicando técnicas de inteligência artificial, conseguimos produzir uma terceira fotografia, uma terceira imagem, em que vemos um mapa diferencial. As diferenças a verde trata-se de algumas áreas de floresta que foram
atingidas começam a ficar novamente verdes. Este é um mapa convencional mostrando a distribuição de fogos florestais em todo o mundo. E agora vamos falar sobre mapping de carbono. Este é um mapa também convencional mostrando a distribuição de CO2 em todo o globo. Esta imagem foi obtida em novembro de 2019 e o peso de dióxido de carbono é calculado através de métodos específicos. Claro que todos nós sabemos que o dióxido de carbono provém de fontes naturais e fontes humanas, por exemplo, fogos florestais, por queimar óleo, combustão de óleo, etc. e outro tipo de atividades. Aqui vemos o peso do dióxido de carbono calculado de entre 1960 até 2020. Vemos o peso que é calculado em gigatoneladas. Vemos um aumento muito claro de 1960 até 2020. Vemos também uma diminuição em 2020. Isso deve-se à recessão económica em todo o mundo devido à pandemia de Covid, que teve o seu efeito. Vemos também a taxa de crescimento atmosférico flutuando dentro deste mesmo período, entre 1960 e 2020. Estes dados provêm do satélite INVEST. Na agência também usamos dados provenientes desses satélites e selecionamos uma área no Nordeste africano, onde se situou o Egito. Para esta área, calculamos a quantidade de dióxido de carbono. Entre 2013 e 2018, calculamos também uma tendência de flutuação e de aumento. Esta tendência tende a subir durante este período. Aplicamos a aprendizagem de máquinas para este satélite. Também, por outro lado, calculamos os 6 principais parâmetros para a mudança climática: temperatura, coluna de CO2, coluna de CH4, pressão, vapor d'água e chuva. São estes os 6 parâmetros. Existe uma forte correlação entre estes parâmetros. Esta forte correlação exerce-se entre todos. A correlação menos forte existe proveniente da chuva, que é menos forte, tal como podemos ver na parte inferior do gráfico. E usando estas imagens de satélite e a aprendizagem através de podemos calcular também mudanças sazonais em temperatura e em dióxido de carbono por um período de uma década para as diferentes estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Aqui temos dados relativos de 2009 até 2018, sem entrar em detalhe científico. Constatamos que existe uma cor amarela que detecta um aumento da temperatura, indica um aumento da temperatura, e também o aumento do conteúdo de dióxido de carbono. Esta cor amarela domina aqui estes dados. Significa que existe um aumento de temperatura e um aumento do conteúdo de CO2. Usamos também o mesmo método para convolução.
Baseando-nos nestes dados, contactámos a Academia Aeroespacial da China e começamos um projeto para captação de imagens multiespectrais, um sistema que faremos em cooperação com os chineses para podermos obter então as tendências relativas ao CO2 e à temperatura para os períodos de que falei há pouco. Temos agora uma questão importante também. Após obtermos todas estas informações, quais é que serão os impactos práticos, os benefícios para fazer uso desta informação, considerando dois factos. Em primeiro lugar, existe uma falta de informação sobre mudança climática em África, e o segundo facto é que os países africanos não são fonte de mudança climática, mas tal como temos vindo a ver nos últimos slides, são altamente afetados e atingidos por estas emissões. Portanto, isto fez-nos começar uma iniciativa chamada por Satélite de Desenvolvimento Africano. É uma iniciativa para a qual convidamos 5 agências espaciais africanas. Encontramos-nos no Cairo em novembro de 2019 e anunciamos e apresentamos a declaração do Cairo de que o projeto havia sido assinado. E na altura acordámos de que teríamos a missão de treinar, formar estudantes e engenheiros africanos. Conduzamos um programa de formação, convidando 16 engenheiros de 5 países africanos por um período de 2 semanas. Um programa de formação na agência. E em janeiro último convidamos mais uma vez as 5 agências africanas, Nigéria, Uganda, Ghana e o Quênia, e conduzimos um encontro inicial de arranque e também decidimos quais as tarefas a levar a cabo por cada país. Em junho próximo iremos encontrar-nos em Nairobi, no Quênia, para dar seguimento às ações e depois iremos encontrar-nos novamente em setembro na Nigéria. Gostaríamos de administrar então a funcionalidade do satélite. Iremos no encontro que teremos em Lagos. Estas são as bandeiras dos países participantes que cooperam connosco e espero que na próxima apresentação consigamos adicionar a bandeira de Portugal. E já te contamos com uma visita portuguesa, gostaríamos de reforçar a cooperação neste sentido. E gostaríamos de acrescentar aqui, então, como disse, a bandeira portuguesa. Muito obrigada pela vossa atenção e estou à vossa disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigada. Não sei se há alguma pergunta da audiência. Muito obrigada pela perspectiva das atividades e esperemos poder colaborar convosco no futuro. Vamos continuar agora a discussão do painel em português para tentar entrar um bocadinho no cenário português da gestão da floresta. Eu ia convidar, temos 35 minutos, José Uva, do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, para nos dar uma perspectiva do ICNF e do papel quais são os métodos e os desafios na monitorização da floresta. Obrigada. Obrigado, Carolina. Obrigado por ter espaço, por esta oportunidade de estarmos aqui a apresentar o trabalho que o ICNF desenvolve na monitorização das florestas. A ideia é aqui fazer
o percurso do que temos feito, um processo de monitorização que já é muito longo, já é transgeracional e que está a fazer todo um esforço de se modernizar, se adaptar, se aproveitar estas novas tecnologias nas áreas da detecção remota, da inteligência artificial, são áreas que estão a ter cada vez mais desenvolvimento e procura e por isso colaboramos com várias instituições na área do ensino. O ICNF é um instituto público da Administração Indireta do Estado e que intervém nestas 4 áreas, da conservação da natureza, das florestas, da gestão do fogo rural e também agora, mais recentemente, dos animais de companhia. É, portanto, uma área de missão claramente territorial e, portanto, estes assuntos ligados aos usos das imagens de satélite é, evidentemente, uma informação claramente a privilegiar. Para além disso, temos intervenção direta na gestão de áreas florestais, somos o maior gestor público, ou gestor florestal do país, portanto são 420 mil hectares que estão sob a responsabilidade deste Instituto, e tem ainda áreas de rede, as áreas classificadas e a rede Natura 2000 também são de 22% do território, portanto é claramente um instituto territorial. Apesar de sermos um organismo da administração interna, da administração indireta do Estado, nós participamos em muitos projetos de atividades de investigação e desenvolvimento. Aqui dar-lhes alguns resultados deste inquérito ao potencial científico nacional. Portanto, o ICNF colabora com várias unidades de I&D nacionais e internacionais, participa em 5 centros de competências criados pelo Ministério da Agricultura, integra o laboratório, o Colab Forestwise, e em 2020 tivemos 37 projetos de I&D envolvendo 70 funcionários, muitos dos quais já têm formações avançadas no nível de doutoramentos e mestrados. E os temas são do mais diversos, portanto, desde a monitorização dos recursos, incluindo a utilização de dados de detecção remota e dados de lidar, desde a melhoria dos recursos genéticos, controle de pragas, portanto, aqui uma série de assuntos, não vou entrar aqui em pormenor. O Instituto também está num processo de modernização e de transformação digital, portanto, na construção desta chamada era digital. Para isso temos um plano estratégico para a transformação do Instituto, que assenta em 7 linhas. Uma delas é o desenvolvimento de um sistema integrado e interoperacional para a gestão da informação, portanto, que liga aos vários serviços públicos. Ter também uma série de serviços digitais online que vão estando ligados através da infraestrutura do E-Portugal e, portanto, construir, de facto, aqui a administração pública digital. O reforço e a produção dos dados de referência, portanto, estes dados que caracterizam a floresta, tanto do ponto de vista cartográfico, quer do ponto de vista estatístico, e a disponibilização destes dados como dados abertos, portanto, e com possibilidade de consulta online. Portanto, são dados também estão disponíveis para a comunidade científica, que nos permite todos aproximar-nos e termos meios de trabalharmos sob várias perspectivas sobre a mesma informação. Nessa lógica temos também vários esforços no sentido de melhorar a capacidade da analítica de dados, na ideia de criar indicadores, dashboards por aí fora da atividade. Um programa de renovação da infraestrutura tecnológica e de capacitação e formação dos recursos humanos. O que eu referi há pouco, só aproveitando também aqui a oportunidade para divulgar, existe uma infraestrutura de dados espaciais onde estão mais de uma centena de informação geográfica disponível numa lógica self-service, portanto não é preciso fazer nada, é só chegar lá e tirar a informação sobre diversos temas. Isto está em contínuo crescente. Isto, para além de ter este geocatálogo, temos uma aplicação que permite interagir com a informação e temos várias aplicações temáticas com assuntos específicos, também todas elas em ambiente WebSIG. Portanto, aqui um exemplo, cada uma destes ícones é uma aplicação onde se pode entrar e interagir com esta informação, muita dela até já derivada de dados de detecção remota. Indiretamente à monitorização das florestas. O principal processo de monitorização das florestas que existe em Portugal é o Inventário Florestal Nacional, que existe desde 1963, portanto é um processo completamente já transgeracional, que eu tenho o prazer de coordenar já há alguns tempos. E Portugal, portanto, tem já estes inventários. Neste momento estamos no 7º Inventário Florestal Nacional. Estamos neste momento a finalizar o seu planeamento, vamos iniciar ainda este ano, no início do próximo, as medições de terreno. E destes inventários resultam uma série de relatórios, aqui exemplos de relatórios de cartografia sobre o estado das florestas em Portugal. Isto dá informação, essencialmente informação estatística, mas como vamos ver, estamos a caminhar a passos muito acelerados para cada vez ter mais informação
espacialmente explícita. Portanto, isto dá relatórios que têm informação agregada, aqui está agregada por séries, tanto ao nível do uso e da ocupação do solo, que entra desde das espécies, da floresta, das áreas ardidas e das alterações que houve entre estas questões todas, da estrutura dos povoamentos florestais, tudo o que tem mais a ver com a idade, com os graus de cobertura arbórea, a dimensão das árvores, da produção, os volumes de madeira que existem disponíveis por cada uma das espécies, o carbono, portanto, uma série de informação que descreve os povoamentos florestais, o seu estado de sanidade, de vitalidade e também em termos de risco incêndio através dos modelos. Portanto, há uma série de informação que é compilada e disponibilizada também ao nível da diversidade biológica, com muitos parâmetros que são aqui recolhidos. Esta informação, como tem estas séries longas, permite-nos ter esta lógica de monitorizar aqui o primeiro gráfico da área da floresta. Quase mais de um século conseguimos ter a indicação do que é que tem sido a evolução da floresta. Ali onde a zona assombreada já é quando entram os inventários florestais nacionais e podemos ver qual é a evolução das áreas florestais. Isto é informação já ela produzida desde o início com fotografias aéreas, portanto fotografias aéreas tiradas de avião. Hoje estamos já em perfeitas condições de migrar para outro tipo de plataformas, para que isto possa ser feito com imagens de satélite de muito alta resolução, e isso temos estado a colaborar com o PT Space também, nessa lógica de vir a implementar este tipo de melhorias. Outra informação que conseguimos depois tirar são informação mais quantitativa, já resultante dos processos de medições, ao nível dos volumes de madeira e por aí fora, que também poderão claramente beneficiar da utilização das imagens de satélite. Esta informação já tem um cariz espacial, porque os dados já são recolhidos, são georreferenciados e, portanto, é possível ter já a informação. Naquelas websites que eu vos mostrei, existe um sobre o inventário que permite já consultar a informação sobre o uso e a ocupação do solo, o carbono armazenado, portanto, ter aqui uma série de informação, mas é aqui este nível que nós queremos melhorar muito, com a utilização das imagens de satélite, e é isso que vou explicar também como é que essa estratégia está a ser montada. Os utilizadores desta informação têm crescente permanente, portanto, isto é a informação-chave ao nível da administração pública, para a investigação e para o ensino, para os processos de certificação, para as associações de produtores florestais, todos eles são estes os dados de referência que têm sobre a floresta e sobre os quais comunicam. E é essencial também ao nível da União Europeia e de nível internacional. Portanto, são estes dados que Portugal reporta para as alterações climáticas, para a Convenção para a Desertificação, para o Eurostat, portanto, uma série de mecanismos para o Sistema Europeu de Informação sobre Floresta. Portanto, é com base nesta informação produzida pelo ICNF que garantimos as responsabilidades nacionais neste tipo de matérias. Como é que a produzimos, ou como é que era tradicionalmente produzida? Esta informação é produzida com base em amostragem, portanto, a primeira fase é uma fase de avaliação de uso da ocupação do solo. Portanto, há uma grelha de 500 por 500 km distribuída, de 500 por 500 metros distribuída pelo país inteiro, com cerca de 360 mil pontos. Estes pontos depois são colocados, isto obviamente tudo em ambiente SIG, isto é uma representação esquemática sobre as várias fotografias aéreas dos diferentes anos e vamos vendo para cada um destes pontos o que é que lá está ocupado e o que é que vai sendo alterado ao longo dos anos. Isto depois é uma informação que é classificada de acordo com definições internacionais de floresta, de acordo com os conceitos que estão definidos pelos compromissos nacionais para estas matérias, sendo depois uma informação que ainda leva a um processamento posterior em gabinete, cruzando com outra informação para se criarem outras classes que são depois necessárias produzir. Isto era um método tradicional que utilizámos até ao sexto inventário. Neste novo inventário que temos em curso, o objetivo era que a cartografia da ocupação de solo, que é produzida pela Direção-Geral do Território, viesse já a incorporar estas necessidades de monitorização da floresta, portanto, responder às obrigações nacionais em termos de classificação do uso e da ocupação de solo e termos aí grandes ganhos que também são em termos de pormenor da informação, que são depois essenciais também para o processamento das imagens de satélite e para garantir grande precisão nesta informação. Portanto, é aqui uma das linhas de trabalho que temos tido. Outra fonte de informação que é vital neste processo de inventário é a recolha de dados no terreno. Aqui é um exemplo dos pontos de amostragem que foram recolhidos no último inventário, no FN6. São 12.345 pontos que foram visitados no terreno. Portanto, é o processo mais completo e mais exaustivo de recolha de dados sobre floresta que existe no país. Portanto, existe desde 1963. E, portanto, fazemos aqui uma recolha extremamente exaustiva de dados que nos permite depois fazer aqueles
indicadores que eu vos mostrei anteriormente e que nos permite depois também cruzar com a informação de imagens de satélite e produzir aqui muitíssima informação para a caracterização da floresta. É exatamente nesse desafio que estamos em curso, e vou terminar com este slide. O que é que queremos com este novo inventário florestal, o 7º? Queremos produzir nova cartografia da ocupação de solo, que eu vos explicava anteriormente, e que é uma cartografia que também beneficia muito das imagens de satélite e da informação que daí possa ser reduzida. É um trabalho que estamos a fazer em parceria com a Direção-Geral do Território. Queremos vir a produzir um WebSig, na linha de desenvolvimento daquilo que eu vos mostrava anteriormente, que tivesse informação mais detalhada, portanto, com maior pormenor espacial, que permitisse-nos chegar até ao nível concelhio, ou ao nível baixo disso, para ter informação sobre a estrutura da vegetação, os volumes de madeira, o carbono armazenado, portanto, ter aqui uma série de dados de maior pormenor. E aqui vai ser essencial os dados de observação da Terra, portanto, tirados de satélite. Esta informação também irá migrar para trabalhos que já temos em curso ao nível da cartografia dos serviços de ecossistemas. É aqui que temos dados quantitativos rigorosos para poder fazer este tipo de avaliações e fazer a monitorização anual destas alterações. Portanto, a ideia é que, tendo uma base anual bem fixa, bem feita para um ano de referência, depois com as imagens de satélite podemos fazendo as alterações e, posteriormente, 5 anos, 6 anos depois, fazemos nova atualização mais aprofundada. Este é o plano que está em curso. Como é que pensamos que vamos resolver este assunto? A estratégia é uma estratégia de Big Data, portanto, de compilar uma série de informação com dados síncronos, portanto, recolhidos todos ao mesmo tempo, permitem ligar os dados das imagens de satélite aos dados de campo. E que dados são estes? Portanto, são estes dados das imagens, quantos mais melhor. Hoje já não faz sentido trabalhar com uma simples imagem. Os processos hoje, com a inteligência artificial, permitem-nos trabalhar com quantidades enormes de imagens em simultâneos e com elas construir modelos. Portanto, é o que temos pela frente. Com os dados LIDAR, Portugal tem neste momento em curso o processo de vir a ter a primeira cobertura LIDAR de dados que vai permitir ter uma medição muito rigorosa da altitude, da altura da vegetação e da superfície de terreno, de produzir também um modelo digital de terreno de altíssima precisão, fundamental para o processamento das imagens de satélite. Queremos ter, então, os nossos dados de terreno, estes feitos no Inventário Florestal Nacional, portanto, com uma amostra extremamente intensiva e adaptada, com uma georreferenciação muito precisa, que permita depois fazer o correlacionamento com as imagens de satélite. E integrar também aqui os processos administrativos do próprio ICNF. O ICNF tem uma série de as autorizações de cortes, as autorizações de arborização, têm hoje já uma base geográfica, faz parte do tal sistema de informação que nós temos em desenvolvimento. Portanto, nós temos uma série de informação auxiliar que nos permite cruzar estes dados todos. E, portanto, é esta perspectiva de que, integrando esta informação toda, é possível darmos um salto muito quantitativo que eu vos queria deixar aqui e também deixar um bocadinho aberto para a nossa discussão que seguirá. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Temos aqui então já identificado um grande desafio do Big Data e a necessidade dos dados in situ, ligar com as imagens de satélite, mas também há outro desafio que é como é que comunicam estas instituições todas e estes dados para prevenir os fogos florestais. E se calhar agora passava a palavra ao Tiago Oliveira, o Presidente da Agência Portuguesa para a Gestão dos Fogos Rurais. Não sei se quer fazer daí a apresentação ou daí. Sim, ok. Obrigada, Tiago. Viva, bom dia. De facto, é Big Data, Big Organizations, é tudo big, mas a confusão é muita. Há muitas instituições, há uma cultura de silos, há uma cultura de proteção de dados, dos metadados, ninguém coopera, é tudo uma grande dificuldade do país. Tem uma cultura muito institucional, muito difícil, numa lógica muito napoleónica, de cima para baixo, em que o cliente, o cidadão, contribuinte, eleitor, é pouco relevante e, de facto, é muito difícil. E o nosso papel enquanto agência não é ser o catalisador a que desaparecemos quando a reação acontece, mas é ser o ambiente de encontro destas pontes, não é? E estas agências, nesta cultura institucional portuguesa, têm sempre a dificuldade de aparecerem e serem observadas como o núcleo de on the block, e terem uma dificuldade cultural de serem assimiladas. E o nosso papel aqui é muito juntar as partes e procurar que as coisas aconteçam. O esforço do ICNF é um esforço, de facto, de vanguarda, há muitos anos a tentar cartografar e quantificar a vegetação.
Outras entidades surgem, mas de facto há uma dificuldade grande de garantir, por exemplo, que haja uma única entidade que compre uma cobertura aérea ou fotogramétrica ou imagens de satélite e que essa entidade depois distribua para todas as outras. Continuamos a ver a entidade A a comprar a imagem, depois não cede os dados à entidade B, e depois a entidade C também decide comprar mais uma imagem. Às tantas, de facto, os Big Data, há ali muito trabalho de integração da informação, o que não se compreende, com uma série de dificuldades e falta de sinergia. O nosso papel não é fazer isso, mas é alertar para que isto continue a acontecer e que os dirigentes máximos das instituições cooperem ao máximo nível e não se deixem ir nas disputas parcelares que existem. Portanto, a nossa preocupação aqui pediram-nos a nós para dizer o que é que a gente faz, o que é que a gente faz com as informações e com os dados. Este mapa é feito pelo Pereira e outros, foi um trabalho que a agência encomendou ao Forestwise, já é um produto do Forestwise, que o Forestwise é uma congregação de esforços feita por várias agências públicas, empresas e as universidades, é tida maioritariamente por capital privado, mas essencialmente é um prestador de serviços, tem que estar cada vez mais a acrescentar valor e focado no cliente, mas aqui, para nós, mapeou o regime dos incêndios, ou seja, quando é que acontecem os fogos, como e onde, e mostram que este processo, para nós, é bastante ilustrativo do tipo de regime de incêndios que temos. São quatro grandes regimes de fogo, com estações mais prolongadas, mais curtas, mais intensas, mas basicamente estão mapeadas. E em função deste mapeamento faz-se a formulação dos problemas, que são distintos às regiões, e não há uma única solução para um problema que é tão diverso. Chamo só esta atenção porque isto é possível, porque durante muitos anos houve alguém a recolher imagens de satélite, a agregar a informação e a fazer a cartografia, o atlas do regime de fogo mais completo que existe, pelo menos na Europa, será? Para não dizer do mundo. Mas é informação muito útil porque permite mapear a história e com isto inferir padrões e ajustar as políticas públicas a esses mesmos padrões. Bom, nós na gestão integral do fogo rural, não só na gestão do fogo, mas também na governança do edifício, e por governança é a troca de informação, processos e comunicação entre as instituições públicas e privadas para tomar a melhor decisão na afetação dos recursos, na governança do risco. Nós entendemos que as imagens de satélite ou os dados de observação da Terra, ou baixa altitude, airborne, o que seja, bom, informação recolhida alguns metros acima das nossas cabeças, é muito importante para fazer a atualização da informação da ocupação do solo, para estimar a percentagem de coberta e a estrutura da vegetação, seca, como é que está arranjada também e quanto é que ela ocupa na superfície, e depois quantificar a biomassa, e depois tem uma série de derivações com os carbonos e esta capacidade de monitorizar este trabalho. Andamos uns esforços grandes com a ajuda da PT Space internacionais para tentar encontrar parcerias que nos apoiem a ter Portugal no mapa para mapear de uma forma recorrente o estado da vegetação, quem limpou, onde limpou, e a facilitar com isto todos os processos associados à fiscalização de se está limpo nas traseiras da minha casa, se aquele mosaico que era suposto ter sido limpo ou foi explorado também está limpo ou não. Limpo, com facilidade de linguagem, é a gestão de combustíveis. Esta informação toda atualizada vai ajudar ao sistema, que é uma plataforma interoperável que estamos a criar entre várias instituições, para os dados serem partilhados, uma cultura aberta, não só os dados serem partilhados, mas também as conclusões que dali saem daqueles dados possam depois ajudar à formação da política pública com base em evidências e não apenas opiniões, e depois também conseguir que outras entidades públicas e privadas consigam consumir a melhor informação que existe sobre o fenómeno dos incêndios e que dinheiros é que foram afetos e que resultados é que estão a ser atingidos. Quais são os 3 pontos fundamentais para que a gente precisa de informação? É a questão da prevenção no interface urbano-rural, ou seja, à volta das casas, que é aquilo que suscita a grande preocupação, nomeadamente do aparelho político e do risco que existe sobre os cidadãos, onde está o principal valor. Depois, a capacidade de apoiar a gestão e a dissuasão, a detecção e depois algum apoio ao outro na supressão, ajudando ao pré-posicionamento dos equipamentos e dos recursos humanos. Depois, eu acho que é importante também, e há alguns trabalhos feitos nesse sentido, por exemplo, na Califórnia, com acesso a satélites de natureza mais militar ou informação desclassificada
há 15 em 15 minutos eles conseguem ter informação muito relevante e conseguem acompanhar a evolução da frente do fogo e dar rotas de escape em eventos muito complexos, para que depois as forças possam dizer às pessoas, olha, foge pela estrada que vai para o norte ou foge pela estrada que vai para o sul. Isso às vezes faz a diferença, como tragicamente as pessoas em Portugal compreenderão e depois compreendem bem melhor depois de 2017. Portanto, é importante aqui, se calhar, ter alguma informação também a apoiar a decisão. Depois, tudo o que é estratégias de prevenção, em que nós não podemos limpar tudo, nem porque é economicamente ineficiente, é ecologicamente errado, é socialmente impossível, porque não há pessoas para fazer isto tudo, ou máquinas. Portanto, é importante que nós saibamos identificar quais são os pontos relevantes e estrategicamente têm que ser tratados, com que frequência é que eles têm que ser tratados, e depois acompanhar esse tratamento dessa vegetação, se foi limpo, se não foi limpo, e conseguir mobilizar os donos da terra e as entidades que a gerem, quando uma pessoa limpa aquele território ou faz a gestão dessa vegetação, o prédio contíguo também o aconteça, para que não haja aqui efeitos de free riding ou outros processos de transferência de risco que, infelizmente, acontecem em grandes atores ainda na sociedade portuguesa, nomeadamente nas questões de limpar e deixar os sobrantes, e depois o fogo vem e projeta esses mesmos sobrantes em projeções difíceis para áreas vizinhas. Portanto, é importante que as imagens permitam recolher um conjunto de informação à escala da paisagem, isto é, à escala em que o fenómeno se expressa com maior capacidade, também é essa a mesma escala em que a gente consegue intervir sobre ele. Portanto, são estes os três grandes pontos que a gente precisa das imagens e com informação atualizada com níveis de detalhes diferenciados. Bom, não quero mais referir, e eu aproveito aqui o Ciência, porque nós quase todas as semanas recebemos e-mails de equipas de investigação que descobriram mais uma torre, uma forma automática de detectar os incêndios, com coisas fantásticas e incríveis que prometem acabar com os fogos se eles forem detectados prontamente. É a maior mentira que existe. Os fogos resolvem-se com gado no monte, com fogo controlado por baixo a limitar os sobrantes e a gerir a vegetação, e com alguma outra faixa a impedir que o fogo numa determinada altura passe, ou pelo menos em alguns sítios mais críticos, ou pelo menos dê a oportunidade às forças de combate de apertar com aquele incêndio naquele sítio e levá-lo à extinção naquele sítio. Portanto, as equipas de investigação, por favor, não investiguem mais métodos de detecção remota de incêndios nascentes. O mercado está cheio disso, muito barato em todos os sítios, não é uma questão, não é a última Coca-Cola do deserto. Descubram a maneira de levar os pastores, levar o gado a comer o mato que é relevante e a promover o reforço da economia rural e garantir que o pastor também tem o rendimento para conseguir comprar o iPhone que todos vocês querem ter. Portanto, há aqui um conjunto de expectativas. Isto só se resolve com soluções económicas que ajudem quem está no terreno a ter vidas decentes e atraentes para que possam continuar a gerir a vegetação, que é onde está a causa do problema. Dados gerais, desde 2017 conseguiu-se passar para metade do número de incêndios, fruto de campanhas de vigilância e dissuasão, mas também de alguma ajuda da meteorologia. Vamos ver como é que vai ser o presente ano. Mas, essencialmente, conseguiu-se reduzir muito o uso do fogo, que era indiscriminado. Baixou-se também o incendiarismo, mas mantém-se os incêndios de natureza mais acidentais ou as trovoadas ou tempestades. A área ardida, consequentemente, baixou por variedíssimas razões, também meteorológicas, e conseguiu-se, pelo menos, que de 2017 para cá a proporção da área arborizada fosse decrescendo, tendo-se o ano passado sido o ano em que houve menor proporção da área arborizada ardida nos últimos, pelo menos, 10 anos. Nós temos um conjunto de parcerias alargadas com vários países do mundo. Fechámos recentemente um protocolo de cooperação com o Coalfire, é a agência benchmarking deste mundo da gestão integrada dos fogos. Gestão dos fogos, eles ainda estão pouco integrados, gastam 2,4 bilhões de dólares por ano em supressão e agora tiveram um reforço orçamental de 1,2 bilhões de dólares para fazer gestão de combustíveis. Portanto, eles começaram a abrir a pestana para perceber que têm que resolver o problema gerindo a vegetação, e não é só com meios aéreos, nem só com pronta detecção ou com tecnologia de detecção remota que eles usam com muita frequência. Parcerias com o Chile, com o Brasil, são muito relevantes para nós, bem como com a África do Sul, com a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, isto também abre um mundo imenso para, não só na ciência, mas também na gestão das operações, ir aprender com os outros aprenderem connosco. E, por fim, também informo e anuncio, já temos vindo a anunciar, que
Portugal vai ser o país anfitrião do 8º Congresso Mundial de Incêndios, que vai acontecer no Porto. Se calhar é porque foram campeões, mas que vai acontecer no ano que vem, em maio de 2023, e vai juntar mais de 100 países, com mais de 1.500 pessoas a debater como é que nós conseguimos gerir o risco de incêndio, não só fazendo bem, apagando fogo após fogo, gerindo bem os aviões e a detecção, mas também conseguir que as políticas agrícolas, as políticas de desenvolvimento e as políticas industriais estejam elas mais sincronizadas a trabalhar, a resolver as causas e não só preocupadas com as consequências. Obrigada. Muito obrigada, Tiago. Uma mensagem muito clara. Antes de lançar o desafio ao professor José Miguel sobre como é que a ciência pode desbloquear algumas destes problemas, não só a ciência, mas talvez a cultura científica de partilha de dados, partilha de conhecimento, ia talvez passar à Joana, acho que ela nos está a seguir online, para uma participação virtual e falarmos um pouco da cooperação internacional para a monitorização das florestas. Joana, estás aí? Olá. Olá, Joana. Consegues ouvir? Olá, tudo bem? É um prazer. Tá. Nós ainda não te estamos a ver, mas estamos-te a ouvir já. Ok, já te estamos a ver. Prazer, muito obrigada por te ligares a nós hoje. Então ia convidar-te a partilhares connosco a experiência que têm dentro do CEOS, que é o Committee on Earth Observation Satellites, e como é que estão a tentar harmonizar os vários dados das diferentes agências para ajudar na prática os diferentes países na monitorização da floresta. Obrigada. Nada, é um prazer, e eu vou falar sobretudo, quer dizer, o CEOS tem imensas iniciativas de integração dos dados e de colaborações. Eu vou focar se calhar um pouco naquilo em que eu tenho trabalhado mais, que tem a ver com um grupo para contribuir para o setor AFOLU e tem sobretudo para a biomassa. Eu penso que vocês têm a minha apresentação aí com vocês já? Sim. Ok. Estamos a ver. Okay, should I speak in English maybe? I'll bring you an international initiative, so I will speak in English if you don't mind. And it's a pleasure for me, so I'll, in the next few minutes, I will share with you some of the CEO's initiatives that are related to these topics that we have discussed here. So it's specifically the biomass mapping for forest management. So CEOS is the Committee on Earth Observation Satellites. The CEOS funding is always bottom-up through individual agencies. That's why my work within the CEOS e por isso trabalho neste grupo que apoia os programas. So CEOS has 63 members, mostly space agencies that operate more than 200 satellites. And since the Paris Agreement, in particular due to the inclusion of the global stocktake element in the agreement and its collective view on progress, it's the first time we will have under the convention a collective view on the progress. The systematic observation community of which CEOS is part of has been thinking on how they can better contribute to the process. And there are two ways in which space agencies and CEOS can contribute to the process. One of them is contributing directly by submitting independent global estimates to the global stocktake process. The second one is indirectly through the support to national technical teams in their reporting requirements. So when preparing the national forest inventories that Uwe just showed, the greenhouse gas inventories, the NDCs, BTRs, so through the uptake of the products in country reporting, that's an indirect contribution to the global stocktake. And this indirect contribution is potentially very relevant if we consider that there's an increased stringency in the reporting requirements that, in particular, developing countries are facing. So in the transition from the current MRV framework to the enhanced transparency framework, countries will have to adjust and report more frequently, and many of these countries don't even have NFIs. So to estimate the greenhouse gas fluxes, we need biomass information. And one subgroup of the CEOS, that's what I was telling, there are plenty of groups in CEOS. There's one roadmap task team for the AFOLU and a subgroup for biomass harmonization. And they are focusing exactly on that, on how to measure biomass globally and consistently and accurately using these new capabilities. So, next. Oh yes. Previous.
So this is not playing. I don't know if there's anything I can do next. No, previous. Okay, this had animation was very. Oh, here it is. Not all of them are playing. Okay, so this was showing the films for the. Oh, here it is, the Jedi. And why is it relevant now? It's because in addition to the demand from national technical teams, we also have now in space satellites that were designed specifically to measure biomass. So we have the Jedi in the bottom, that complemented with the ISAT for the poles will provide the global coverage with LiDAR information. And in the next few years, we will also be able to complement this information with the NISAR and the biomass European mission that use radar technology. So combining the two can be very interesting. So the biomass harmonization next. The biomass harmonization group is constituted by scientists that are exploring these technologies and these capabilities to develop these global biomass maps. And the group started their collaboration around 2 years ago, and initially the objective was to produce an harmonized map, a CEOS-endorsed biomass product that would reduce the confusion of having several different maps saying different things. At present, the objective moved a little bit away from this, so we don't really want just to have one biomass. We are working more towards an harmonizing methodology and best practices. So we don't want to ruin a very good map by combining it with a not so good map. So not so much about having a single product, but having harmonized methodologies. And the most important part here, what we've been doing is that having this unprecedented international effort to collaborate on biomass measurements. So in 2021, and ahead of COP26 in Glasgow, and ahead of the first phase of the Global Stocktake, the CEOS portal was launched and describes all the available CEOS-endorsed products for the AFOLU sector, so agriculture, forest, and land use. Also, there was a NASA dashboard, NASA-led dashboard for the biomass products. So you can see here in the bottom, you can click on the products and you'll see all these maps are for the year 2020, and they are all freely available. And there's the CCI biomass map, so European initiative, the JEDI gridded biomass map, the ISAT for the boreal, and the NASA JPL, all free and available. So we definitely have the space agencies and the researchers and scientists collaborating in measuring globally the biomass from space, but that's not enough. We need more than that. So if our objective is to contribute to a process under the Climate Change Convention and to enhance the uptake of these products by the governments in their reporting, we need to bring in to this group also the expertise from the National Forest Inventory experts, so the national expertise, because these teams are the ones that know of the requirements. They know the IPCC methodologies, the variables that they need to report on, they have the national definitions, and they can provide important information, important feedback on these products, and also help with the refinement of the maps. So, and this is where Silva Carbon comes in. Silva Carbon is also the lead of the capacity building in GFOI, and they have a long-standing relationship with national technical teams from developing countries, which are the countries that are facing this transition to the enhanced transparency framework, so have a bigger challenge. And they also have forests in more challenging conditions to measure. So all this impressive effort that we saw in Portugal, having the same intensity of samples in the tropics, it's very difficult and very demanding. So in the let me move the slide. The country engagement activities that are being led by Silva Carbon. So in 2021, we presented all this this initiative from CEOS to the 28 partner countries. We also presented the dashboard. We have shown the products, have included some pilot case studies. We also invited national teams to provide feedback on some of the available products, and we worked individually with some countries. So here on the right, we have our work with Paraguay and the JEDI team from the US Forest Service. And here we combined the national inventory plots with the JEDI shots and produced and developed the first
national country-specific JEDI biomass model. We presented this initiative last year at COP26, and we are continuing now in 2022 with all these initiatives. We have resumed the in-person workshops. So that we had a workshop with the Latin America and the Caribbean countries in Oregon last month. And we are now organizing regional workshops, Silva Carbon, CEOs workshops, to continue and to booster these activities here of inviting countries to participate and collaborate, and also to develop demonstrations of the implementation of the 2019 refinement of the 2006 guidelines from the IPCC. So we are starting next month. We are starting with a group of the Latin America and the Caribbean, again, in Paraguay. And this will be an opportunity to bring the national teams to present their NFIs, how they use their national forest inventory data in their greenhouse gas inventories. Also an important opportunity for these teams to collaborate. So we can see here that we have examples of very good MRV capacity. So in Colombia and Paraguay, they already submit biannual update reports every two years. So they will have an easier transition to the enhanced transparency framework. Other countries, not so much. So there's a sharing of experiences here that will be very valuable. All these countries, you can see in the first column, they are also going through the process of the technical assessment of their forest reference levels, so they can also share their experiences in going through the verification processes under the convention. In addition to the national teams, we will have the main space agencies that have products representing their products, so JASA, ESA, and NASA will be presenting their products. Will also be demonstrating and showing how they envision that their products can be used to support the national inventories and the reporting to the Climate Change Convention. And in addition, we will have a group of expertise, LULUCF experts, land use change and forestry experts that can be experts in the IPCC guidance. So they can be authors of the guidance, in particular the new refinement 2019, but also LULUCF experts nominated in the UNFCCC roster. So the experts that are nominated by the governments, and they are part of the assessment teams of the submissions from countries. So this expertise will be important to link two different groups that speak very different languages. So a top-down approach and a bottom-up approach, and these experts of the guidance can help in the communication and understanding how the data sets need to be handled and presented in a way that can be actually taken in the reporting. And it will not be just dumping information. We will also have a practical workshop with a 2-day field visit to remeasure an NFI plot that is coincident with a JEDI shot, and it should be very interesting. So this will be replicated then in Africa and Southeast Asia. And I will stop here because I could talk about this for hours, and I think you had excellent presentations and you have a lot to discuss. So thank you for your interest. Muito obrigada, Joana. Muito interessante, e nós temos muito pouco tempo para a discussão, mas eu ia lançar aqui, aproveitar, nós vimos que há muitas ferramentas, há muitos satélites, há muitos dados, e se calhar o desafio é mesmo a integração e pôr toda a gente a conversar, top-down, bottom-up, e então eu ia, se calhar, como o tema desta conferência é ciência, pedir ao professor José Miguel se pode, se calhar, falar um pouco de qual pode ser o papel da ciência e da cultura científica nesta partilha de dados e partilha de conhecimentos. É mais fácil cooperar internacionalmente do que nacionalmente. Obrigada. Tá, é automático, pode falar. Ok. Sim, já me estão a ouvir. Obrigado, Carolina. Eu queria começar por agradecer à organização pelo convite. E então o desafio que me foi feito foi falar dos desafios e projetos em curso do ponto de vista do papel da ciência e da investigação. E eu vou começar com um exemplo de um estudo que nós fizemos no Centro de Estudos Florestais há já alguns anos,
sobre uma estimativa das emissões de gases com efeito estufa resultantes dos incêndios em Portugal. Portanto, integra as 3 vertentes de que aqui estamos a falar: a gestão da floresta, os incêndios e o carbono. Eu fui revisitar esses dados e, com base em cálculos que nós lá temos, calculámos na altura que, em média, por cada hectare queimado em Portugal, vegetação afetada pelo fogo, florestas, matos, o que for, em média são emitidos 14 toneladas de CO2 equivalente. Portanto, CO2 e outros gases com efeito de estufa convertidos em unidades de CO2. 14 toneladas. Em 2017, ardeu cerca de 500 mil de hectares, o que quer dizer que foram emitidas 7 megatoneladas de CO2 equivalentes em consequência de incêndios, de queima de vegetação. Ora, 7 megatoneladas de CO2 equivalente é 10% do total das emissões de todos os outros setores no país nesse ano. E estou a falar de agricultura, transportes, produção industrial, produção de energia, todos os grandes setores de atividade económica que geram emissões. Os incêndios desse ano equivaleram a 10% do total dessas emissões. O que quer dizer que são da mesma ordem de grandeza que as emissões da agricultura e da pecuária e que são da mesma ordem de grandeza que toda a atividade de produção industrial, excetuando a produção de energia. Portanto, num ano que foi anomalamente alto, grave deste ponto de vista, mas mesmo assim já tivemos anos que não foram tão diferentes como isso. 1985, 2003, 2005, portanto não é uma coisa inédita, e esses outros anos foram também francamente maus. Temos emissões resultantes da queima indesejada de vegetação a ter um impacto do ponto de vista de emissões de gases com efeito de estufa desta magnitude. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto adicional, é que as emissões resultantes da agricultura e da produção industrial e dos transportes são emissões que resultam de processos de atividades criadoras de riqueza. Enquanto que as emissões associadas à ocorrência de incêndios são duplamente negativos, porque elas resultam de um processo destruidor de riqueza. E, portanto, é para mim preocupação já antiga, objeto de trabalho e foco de convergência para estes 3 tópicos para que nos convidaram aqui para falar e, portanto, tenho interesse em chamar a vossa atenção para que há atividade desenvolvida e, de facto, estes 3 tópicos estão muito interligados e não se gere nenhum deles sem lidar com os outros. Há aqui uma articulação muito estreita. Quanto aos desafios, portanto, aqui digamos, um exemplo de um projeto, de uma atividade que integrou resultados de projetos de investigação, de projetos de muito longo prazo de prestação de serviços, trabalhos académicos, e fizemos esse conhecimento todo convergir para este estudo, que depois nos permite fazer cálculos e estimativas desta natureza. O que é que eu acho que são alguns dos grandes desafios para o presente e nós não tínhamos combinado, mas eu tinha aqui nas minhas notas o tópico-chave é a integração, é a convergência. O desafio, do meu ponto de vista, é utilizar a informação de observação da Terra para nos ajudar a gerir a Terra de forma sustentável. E isso incorpora necessariamente a neutralidade carbónica e a gestão dos balanços de carbono. Parece-me que o grande desafio é realmente esse de integração, de convergência de esforços e capacidades. E quando eu digo integração, estou a pensar em quê? Estou a pensar em, como neste exemplo que eu acabei de dar, ver as relações entre problemas, ver as relações
como neste exemplo que eu dei de sinergias na monitorização, ver as relações entre componentes dos ecossistemas. Gerir o carbono é necessariamente, e sobretudo em climas mediterrâneos, gerir a água. Quem tem um mínimo de noção de como é que funciona a fisiologia das plantas e a fotossíntese, as plantas têm aquelas aberturinhas nas folhas chamadas estomas, que elas têm de abrir para absorver oxigênio e fazer fotossíntese. Quando abrem essa estoma, em grego quer dizer boca, portanto, quando abrem essas boquinhas, perdem água do seu interior, transpiram, correm o risco de secar e, portanto, as próprias plantas têm de gerir estes trade-offs entre absorver carbono não perdendo muita água. Num clima mediterrâneo e com as tendências de alterações climáticas que estão já em curso, nós não podemos nem devemos dissociar gerir o carbono de gerir a água, porque isso é assim que os ecossistemas funcionam e não podemos contornar nem iludir essa integração que está feita na natureza. Outro aspecto no qual eu acho que é muito importante promover a integração é entre a produção de conhecimento e o consumo de conhecimento. E aí, pelo meio, com um passo híbrido que é a coprodução de conhecimento. A ciência produzir conhecimento em colaboração com os destinatários finais. Hoje em dia há um conjunto de expressões usadas mais no meio científico, investigação translacional, gestão adaptativa, andam todos à volta destes conceitos de integrar o trabalho e promover a colaboração entre quem produz conhecimento e quem consome o conhecimento. Eu posso dar outro exemplo. Nós, no Centro de Estudos Florestais, gerimos uma rede portuguesa de observações de fluxos de carbono e de água. Não fazemos parte, não somos país membro da iniciativa europeia que se chama ICOS, Integrated Carbon Observation System, mas seguimos as metodologias que eles desenvolveram e gerimos, há 4 torres que medem infraestruturas, que medem mais ou menos permanentemente os fluxos de água e de carbono entre o solo, as plantas e a atmosfera, e isso dá-nos informação preciosa sobre se a vegetação está a crescer bem ou não, se está saudável ou não, se está com falta de água, se está a reter carbono ou a emitir carbono, e portanto, informação extremamente útil e interessante e valiosa do ponto de vista científico. Mas, muito recentemente, a pessoa que preside a uma das associações de produtores florestais, mais da parte sul de Portugal, da gente que gere a floresta dos ecossistemas mediterrâneos, sobretudo os montados, me vinha dizer que fizeram muito bom uso da informação produzida sobre estas torres de fluxo, nomeadamente quanto à gestão dos montados, à tirada da cortiça e a coisas com implicações super práticas de terreno para os produtores florestais, e era ele a dizer-me: não se consegue construir mais torres, montar aí mais torres noutros sítios, e tinha sugestões concretas de fazer parcerias com as associações de produtores florestais locais que cederiam terrenos e seriam clientes dessa informação. Portanto, há apetência para esta integração e isto leva-me também a outro aspecto da integração, que é a integração, portanto, com o setor privado, com a economia produtiva, mas também, e já aqui foram referidas e estão representados, organismos da administração pública com papel decisivo no setor, o ICNF, a AGIF, não está cá, mas foi mencionada a Direção-Geral do Território, com o seu SMOS, o Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo, e portanto, todas estas componentes têm de interagir. Falou da água, por isso também podemos falar da APA, não era? Exatamente, a APA, com certeza. E depois há a vertente internacional, a Joana falou aqui do CIOS,
e das iniciativas viradas para a biomassa. Há também o Global Forest Watch, que é extremamente importante na monitorização das dinâmicas de área florestal em todo o continente. O Copernicus Land Monitoring Service, uma iniciativa europeia, mas eu queria chamar a atenção para o ICOS, o Integrated Carbon Observation System. Esse ICOS são sensores in situ, torres in situ? Esse ICOS é uma iniciativa europeia de infraestruturas de medição de fluxos, mas que já estão muito integradas com a observação da Terra, com a detecção remota. Eles fazem, e nós fazemos na torre local, aqui o Centro de Estudos Florestais com que trabalhamos e que gerimos, fazemos ligações com a detecção remota para cima e para baixo. Para cima com imagens de satélite e para baixo com um trabalho já de bastantes anos consecutivos de espectrometria de campo. Portanto, com espectrómetros portáteis que podem medir áreas desde uma folha individual até serem instalados no alto da torre a umas dezenas de metros de alturas e medir um footprint com umas dezenas de metros quadrados, e fazemos monitorização muito frequente da fenologia, da evolução do estado da vegetação, da atividade fotossintética. Portanto, essa integração já existe, já é muito íntima e é parte vital do processo de operação dessa infraestrutura. O que é que se passa? Portugal não faz parte deste sistema. Portugal segue as metodologias, acompanha os trabalhos, mas nunca conseguimos arranjar financiamento para ser membros integrantes do sistema. Quando agora há este push, esta preocupação com a monitorização do carbono, a quantificação, o mapeamento do carbono, parece-me que essa seria de dar atenção, que seria uma prioridade a considerar, promover, facilitar a entrada de Portugal como país membro para este sistema. Nós estamos a trabalhar no âmbito de um projeto financiado pela linha de infraestruturas da FCT, um projeto que é o PorBiota, que olha para o funcionamento dos ecossistemas e para a biodiversidade, e tem uma vertente de carbono e de fluxos. E nós temos lá enquadrada esta atividade e financiada, em boa parte, através desse projeto. Mas estamos de fora, de facto, estamos de fora do sistema. E o que é que perdemos por estar de fora do sistema? Perdemos oportunidades de networking mais intenso, mais íntimo com a comunidade científica e, portanto, beneficiar de maior e mais fácil transferência do conhecimento científico. Perdemos oportunidades de melhorar na standardização e na curadoria dos dados e das bases de dados que se vão construindo. No networking também de treino, de formação de investigadores e de divulgação do conhecimento. Perdemos oportunidades de financiamento, a que se tem muito melhores probabilidades de obter integrado naquela rede, e perdemos oportunidades de promover progresso tecnológico e inovação, desenvolvimento tecnológico, que depois vem a gerar spin-offs comerciais e industriais. Penso que a relação custo-benefício de nós entrarmos para este sistema seria francamente positiva e seria coerente com uma conversa que está aí a pairar no ar, que é o desenvolvimento de um observatório de carbono para Portugal. Eu espero que essa iniciativa vá para a frente, espero que ela transcenda o domínio de que aqui estamos a falar estritamente da floresta. Eu gostaria de ver, e o carbono, eu mencionei que é inseparável da água, eu gostaria de ver Portugal, a breve prazo, congregar estas capacidades, estas instituições e estas competências para criar um observatório para o uso sustentável da terra.
integrando estas várias vertentes. Muitos desafios. Portugal é um país costeiro, também a parte do carbono azul também é muito interessante aqui integrar nesta perspectiva toda. Earth Observation é uma peça do puzzle, não é? Ficámos aqui e o puzzle é mais complexo e temos de fazer maneira de simplificar um bocadinho este puzzle ou entendermos melhor como se encaixam todas estas peças. Nós já estamos muito acima do nosso tempo, eu não vou ter tempo de fazer mais perguntas, mas acho que ficaram aqui mensagens muito claras e muito diretas e desafios concretos que cabe-nos a nós agora tentar resolvê-los e tentar fazer com que a ciência também responda a estes problemas. Muito obrigada a todos que estiveram a assistir, muito obrigada a todos os participantes e por aceitarem o convite de estar aqui a discutir. Continuamos a nossa discussão à hora do almoço, diria eu. Obrigada.